Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 24. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: Ele não diz, então, agora vejo, mas ele viu antes, quando caiu. Assim que ele diz, como um raio, ou significa a queda do céu nos abismos, ou que, após sua queda, ele ainda se transforma em anjo de luz. Isto é, expulsar dos corpos dos possuídos todos os tipos de espíritos imundos. E quanto a eles, acrescenta: e nada te fará mal. Embora também possa ser entendido literalmente, porque São Paulo, atacado por uma víbora, não sofreu nenhum dano, em Atos dos Apóstolos, 28, e São João não foi ferido, em sua vida, pelo veneno que tomou. Acredito que existe também essa diferença entre cobras que machucam com a boca e escorpiões que machucam com a cauda. As cobras que atacam abertamente e os escorpiões que espreitam em segredo significam homens ou demônios. Ou as cobras representam aqueles que se opõem às virtudes nascentes com o veneno da sua perseguição, e os escorpiões aqueles que tentam viciar finalmente as virtudes já consumadas. Eles são proibidos, sendo carnais, de se alegrar porque sujeitam os demônios. Pois expulsar espíritos, bem como realizar outros prodígios, nem sempre procede do mérito de quem faz, mas a invocação do nome de Cristo o faz para a condenação de quem o invoca ou para a utilidade de quem o invoca. Ver e ouvir. Como se dissesse: não te convém alegrar-te com a humilhação dos demônios, mas com a tua exaltação. Deve ser entendido, então, que se alguém realiza boas obras, sejam terrenas ou celestiais, isso é registrado com caracteres e fixado na memória de Deus eternamente. A confissão nem sempre significa penitência, mas também ação de graças, como lemos muitas vezes nos Salmos. Agradeçam, então, por terem revelado os mistérios do seu advento aos apóstolos, ainda crianças, enquanto os escribas e fariseus, que se julgavam sábios e se consideravam prudentes, os ignoravam. Aos sábios e prudentes ele não opôs ignorantes e imbecis, mas sim crianças, isto é, humildes, para mostrar que condenava a vaidade, e não a penetração. Ou ele diz que todas as coisas lhe foram dadas, isto é, não os elementos do mundo, mas aquelas crianças a quem o Pai revelou pelo Espírito os mistérios do Filho e da salvação,
dos quais ele se alegrou em falar aqui. São Mateus chama mais claramente os profetas de reis justos, em Mateus 13. São, de facto, grandes reis, porque não cederam aos movimentos das paixões, mas reinaram sobre elas. Eles, vendo-o à distância, viram-no num espelho e num enigma. Os apóstolos, tendo em mente o Senhor e aprendendo dele tudo o que queriam, não precisaram ser instruídos por anjos ou por revelações de outras espécies. São Gregório escreveu: o Senhor repreendeu admiravelmente o orgulho que havia no coração dos seus discípulos, lembrando-lhes a perdição do mestre do orgulho, para que no autor do orgulho aprendessem o que deveriam temer daquele vício. Daí se segue: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. A voluptuosidade é chamada de serpente nas Escrituras, porque tal é a natureza da serpente que, se sua cabeça atinge a fenda de uma parede, ela atrai para si todo o resto do corpo. Assim a natureza concedeu ao homem o domicílio necessário, mas a voluptuosidade, tocando a alma por esta necessidade, atrai-a para um certo luxo imoderado. Isto traz a subsequente ganância, que é seguida pela impureza, isto é, o último membro e cauda da bestialidade. Mas assim como você não retrai a cobra pelo rabo, você não deve começar com o último para erradicar as paixões, mas sim fechar a primeira entrada para a malícia. Com estas palavras dá-nos um admirável exemplo de humildade, para que não tenhamos a pretensão de censurar temerariamente os decretos eternos sobre a vocação de uns e a repulsa de outros, pois o que agrada aos justos não pode ser considerado injusto. Portanto, em todas as coisas que são realizadas externamente, a causa da razão manifesta é a justiça da vontade oculta. Até amanhã.